Livro Jesus, Aquele que Cura, de E.W. Kenyon. Capítulo 18. A Grande Comissão. O assunto que iremos abordar é de mais vital importância para todo crente. Quando Jesus estava se despedindo dos discípulos, como registrado em Mateus 28, do 18 ao 20, ele disse: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Toda a autoridade havia sido dada a Jesus no céu e na terra. Mas ele não precisava de autoridade, ele sempre a teve. Por que ela lhe estava sendo dada agora que ele estava deixando a terra? Foi-lhe dada porque ele era o cabeça da igreja, o primogênito dentre os mortos. Ele era o Senhor da igreja, a igreja seria o seu corpo. Ele usaria essa autoridade através da igreja. Toda a autoridade que lhe foi dada foi para o benefício da igreja. Se não houver nenhuma maneira da igreja usá-la, então ela será uma habilidade similar ao nosso capital não usado. Temos, por exemplo, bilhões de dólares em ouro enterrados no chão pelo governo. Algumas pessoas pensam que isto é um sinal de pobre juízo, pois o ouro poderia estar em circulação trazendo bênção para as pessoas. A igreja fez a mesma coisa com toda a autoridade que Deus deu a Jesus. Ela a enterrou em sua teologia e credos. Ninguém parece ter sido capaz de alcançar essa autoridade. Ela não está fazendo nenhum bem para ninguém. A igreja não sabe que, antes de Jesus ir embora, ele lhe passou a procuração para usar o seu nome. Essa procuração dá ao crente acesso àquela autoridade total. E tudo quanto pedirdes ou demandardes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Aqui não se trata de oração, mas do uso do nome de Jesus para receber essa autoridade total. O livro de Atos apresenta caso após caso em que os homens usufruíram dessa autoridade total. Os homens foram abençoados por meio dela. Essa autoridade total está ainda disponível para aqueles que usam o nome de Jesus. Ela nunca foi retirada. Se uma parte da grande comissão foi anulada, então toda ela foi posta de lado. Se um milagre foi descartado, então todos os milagres foram postos de lado e o nome de Jesus não tem nenhuma autoridade. Mas sabemos que seu nome nos foi dado para operar milagres. Em Marcos 16, Jesus disse: Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Cada uma destas 5 coisas corresponde a coisas que o adversário traz sobre a igreja de Deus e sobre o mundo não salvo. 5 manifestações milagrosas devem ocorrer. Satanás prende os homens no cativeiro, enche-os com medo do veneno. Satanás roubou-os de seu testemunho, de forma que eles não mais falam em novas línguas de libertação e de vitória. Eles foram roubados da habilidade de impor as mãos sobre os enfermos e ver os seus entes queridos sarados. Por quê? Porque o conhecimento pelos sentidos conseguiu o predomínio sobre o ministério. Jesus disse que, assim que os homens crescem nele, imediatamente estes sinais os seguiriam. Eles começariam a expulsar demônios, começariam a falar em línguas de poder. Imediatamente eles dominariam sobre a doença. As serpentes são tipologia da doença e dos demônios. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus.
E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. A atitude de Deus para com o pecado e a doença nunca mudou. Hebreus 13:8 diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Ele se opunha à doença naquela época e se opõe à doença agora. Ele sofreu por causa do pecado e sua atitude para com o pecado agora é como era então. Cristo estar assentado no trono é como que uma quitação plena para a sua cura. Cristo estar assentado prova que ele terminou a obra. Sempre pense em Satanás como aquele que foi vencido, como aquele sobre o qual você tem domínio no nome de Jesus. Naquele nome, a nova criação domina sobre os demônios e a doença e sobre todas as circunstâncias que o prenderia em escravidão. Temos uma perfeita redenção, uma perfeita nova criação e uma perfeita união com Cristo. Eu sou a videira, vós os ramos. Temos uma mensagem que traz sucesso, saúde, felicidade e vitória para todo homem. Todo homem é um fracasso fora de Cristo. Temos a solução de Deus para o problema do homem. A palavra viva em seus lábios faz de você um vencedor, faz da doença e da pobreza seus servos. Ela traz Deus para a cena, traz a vitória, alegria e sucesso para os vencidos. Capítulo 19. A revelação de Jesus Cristo, dada por Deus ao apóstolo Paulo. Nessa revelação, vemos o elemento sobrenatural do cristianismo por uma ótica que a igreja moderna nunca viu. A revelação de Paulo começa com Jesus sendo tornado pecado. Ela trata do que ele fez e do que lhe foi feito durante os 3 dias e 3 noites em que esteve morto, até que finalmente ressurgiu dentre os mortos, levou seu sangue para o Santo dos Santos celestial e se assentou à direita do Pai. Esse período cobre os 40 dias desde sua crucificação até assentar-se à destra da majestade no alto. Ele trata com 3 fatos principais: o que Deus fez por nós em Cristo, na grande substituição, o que o Espírito Santo, através da palavra, pode fazer por nós na nova criação, e o que Jesus está fazendo por nós agora à destra do Pai. Podemos tratar somente de 2 fases desta obra de Cristo. O que ele fez por nós? É profundamente importante que o leitor entenda plenamente esses fatos básicos. Cristo não ressurgiu dentre os mortos até haver quebrado o domínio de Satanás. Era imperativo que a autoridade de Satanás sobre o homem fosse quebrada. Cristo não ressuscitou dentre os mortos até ter vencido o adversário. Colossenses 1, 13 e 14 diz: Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Deus nos libertou da autoridade de Satanás. A palavra potestade traduzida significa autoridade. Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Este é o novo nascimento. Esta é a recriação. Temos aqui nossa redenção. Todo crente foi libertado da autoridade de Satanás e foi transportado para a família de Deus e tem sua redenção em Cristo. Ele é redimido. Satanás não tem mais domínio sobre ele. Romanos 6,14 diz: Pois o pecado não será senhor sobre você. Versão Centenário, tradução nossa. Pecado aqui se refere a Satanás. Satanás não será senhor sobre você. Ele não tem mais domínio sobre o crente do que Faraó teve sobre os filhos de Israel depois que atravessaram o Mar Vermelho. Satanás não tem nenhum domínio sobre você. Ele não pode colocar doença sobre você sem o seu consentimento. Um consentimento de ignorância, contudo, é um consentimento.
Satanás está derrotado, vencido no que se refere a você. Satanás não está somente vencido, mas Deus fez de você uma nova criação sobre a qual Satanás não tem nenhum domínio. 2 Coríntios 5, 17 e 18 diz: Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Essas coisas velhas são aquelas da derrota, do fracasso, da fraqueza, da pobreza, do pecado e da morte espiritual. Somos novas criações. Jesus é o cabeça desta nova criação. Ele é o Senhor desta nova criação. Ele tomou o lugar de Satanás. Ele não tem mais domínio sobre você. Você não precisa ter nenhum medo dele, pois ele foi vencido. Em Romanos 8, do 31 ao 38, o Espírito, por meio do apóstolo Paulo, nos mostra qual é a posição da igreja. Ele chega ao auge no versículo 37. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Temos uma redenção completa e perfeita. Esta nova criação não somente foi declarada justa e tornada justa, mas também tanto Deus como Jesus declaram a mesma como sendo a sua justiça. Justiça significa a habilidade de permanecer na presença do Pai sem nenhum senso de culpa, com a mesma liberdade que Jesus possui. Por quê? Porque Romanos 3,26 declara: para que ele mesmo pudesse ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Versão revisada, tradução nossa. Deus se tornou a justiça dele em Cristo Jesus. 1 Coríntios 1,30 diz que Deus fez Jesus ser justiça para você. Esse é um fato muito admirável. Mas ele não para aí. 2 Coríntios 5,21 diz: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Se a linguagem significa alguma coisa, então todo crente se situa como estando completo em Cristo, como diz Colossenses 2,10. E estais perfeitos, completos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. E João 1,16 diz: porque todos nós temos recebido da sua plenitude, posição de estar completo, e graça sobre graça. O crente não é um bajulador que fica suplicando, implorando favores. Ele é um filho de Deus, um herdeiro de Deus, um príncipe de Deus. Ele se situa na presença do Pai, imperturbável, sem temor, tornado justo com a própria justiça de Deus, liberto com a própria liberdade de Deus. O Filho tornou você livre. Na realidade, você é livre. A doença e a enfermidade não têm domínio algum sobre você. Se tivéssemos espaço, poderíamos lhe mostrar que você não somente é redimido, uma nova criação e a justiça de Deus, mas que você é também um filho de Deus, membro da sua família. Mais do que isso, o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, na verdade, habita em seu corpo. Você pode nunca ter dado lugar a ele, ou pode nunca ter estado consciente de que Deus mora em você, ou de que você tem a habilidade ou o poder de Deus dentro de si mesmo. Você pode nunca ter se aproveitado do fato de que a sua mente poderia ser renovada até que você pudesse conhecer a vontade de Deus. Você não somente tem Deus dentro de você, mas possui o nome de Jesus com a autoridade que Deus deu a Jesus nesse nome. Nesse nome, você pode impor as mãos sobre si mesmo se a dor vier e receber sua libertação. Nesse nome, você pode quebrar o poder do adversário sobre as suas finanças, sobre o seu lar, sobre os corpos de seus entes queridos.
Poder e autoridade ilimitadas são dados aos membros individuais do corpo de Cristo. Alguns dos empecilhos para a cura. Talvez as armas mais ardilosas e perigosas do diabo sejam um senso de indignidade e um senso de falta de fé. Sua dignidade provém de Jesus Cristo, o justo. Você é a justiça de Deus nele. O senso de indignidade é uma negação do sacrifício substitutivo de Cristo e da justiça de Cristo diante do Pai que lhe foi concedida. Um segundo empecilho é que você aceitou esperança e concordância mental em vez de fé. Você nunca tem esperança por uma coisa que já possui. Você espera pelo que não é possuído ainda. Quando você tem esperança da sua cura, quer dizer que você não tem nenhuma fé nela, mas espera consegui-la em algum momento. A esperança é uma bela ilusão. A concordância mental é um parente da esperança. Ela é o substituto que o adversário deu à igreja de hoje para a fé. Muitos declaram que a Bíblia toda é a verdade, de Gênesis a Apocalipse, mas não aceitam os milagres, exceto em casos isolados. Eles concordam com a verdade da palavra, mas não creem nela. Eles dizem: sim, creio que a Bíblia é verdade, mas nunca agem sobre ela. Crer é agir sobre a palavra de Deus. Não há nenhuma fé sem ação. Tiago diz, na tradução de Weymouth, que precisa haver ações correspondentes à nossa fé. A fé sem ações correspondentes é morta. Não pode haver nenhuma fé sem uma ação sobre a palavra. Posso concordar com ela, contudo, permanecer como sou. Posso admirá-la, mas ela não será minha, ou fará parte de mim. Aquilo que a Bíblia declara pertence a mim. Tão logo descobri a diferença entre a concordância mental e a fé, tornei-me uma bênção para as multidões. Muitos foram curados nos meus programas de rádio quando pararam de apenas concordar mentalmente e agiram sobre a palavra. Outro inimigo da fé é a evidência do conhecimento pelos sentidos. Um homem crê no que pode ver. Ele é como Tomé, que disse: se eu não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Jesus de repente apareceu e lhe disse: chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Fé é dar substância às coisas que você espera. É uma convicção da realidade das coisas que não são vistas. Fé é tornar a esperança em realidade. A fé é agir em face de evidência contrária. Os sentidos declaram: não pode ser, mas a fé brada acima do tumulto: certamente é. A fé conta com a coisa feita antes que Deus tenha agido. Isso compele a ação de Deus. Deus é um Deus de fé. Hebreus 11:3 diz que, pela fé, entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. No começo, tudo o que Deus fez foi dizer: haja, e houve. Tudo o que a fé tem que dizer é: haja uma perfeita calma no corpo e no espírito humano, e a doença precisa ir. A fé diz: haja abundância onde a pobreza reinava, haja liberdade onde a escravidão dominava, e essas coisas precisam acontecer.